Irmãos, nós abriremos as Escrituras, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 14, os versos de 12 até o final dele. Provérbios 14, versos de 12 em diante. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, desembanha a Tua espada nesse momento e crava no nosso coração, Senhor. A espada do Espírito é a palavra do Senhor. E ouvimos pela manhã na escola dominical sobre a importância daquele que treme diante da Tua palavra. Teu servo, o presbítero Márcio, já orou também sobre essa questão. Nos faz tremer agora, Senhor. Nos faz tremer diante de Ti. Que nós possamos voltar para casa com uma certeza: o Senhor esteve aqui e tratou conosco. Incentiva-nos, ó Deus, a ouvir e colocar em prática o que precisamos, seja o que for, em nome de Cristo, o Salvador vivo. Amém. Irmãos, capítulo 14, versos 12 e 13, leiamos a uma só voz, por favor. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. 14. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como de seu próprio proceder o homem de bem. Irmãos e amigos, não há como. O prazer longe de Deus tem o seu fim. Tristeza. Tem jeito. Menor chance de dar certo. Pode parecer que é o melhor. Pragmaticamente, não, mas eu vou fazer isso aqui que está dando certo. Mas se as Escrituras dizem que vai terminar mal, pode estar dando certo agora, mas daqui a pouco você vai se arrepender. William Gurnall diz que é impossível Deus escrever veneno num pote e você dá uma colherada achando que você vai provar mel. Não tem a menor condição. E o homem de bem fica feliz com o que ele faz. O homem mau também. Só que ambos estão no seu terreno. O problema é quando o homem bom inveja o homem mau. Pastor, o senhor está falando para mim que o ímpio faz coisas lá no terreno dele que ele acha que está bom e ele vai para frente? Vai, meu irmão. Constantemente nós estamos olhando o homem ímpio fazendo coisas terríveis. E ele está indo embora, ele continua fazendo. Ele está no terreno dele. Vamos tratar disso mais tarde aqui, segundo o texto. Mas eu vou repetir, o problema é quando o homem de bem começa a invejar o homem mau. Quando nós começamos a olhar para a grama do vizinho e falar o seguinte: Senhor, a dele é mais verde que a minha. Nós vamos tratar disso. Versos 15, 16, 17 e 18. Leiamos, por favor. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam. Irmãos, o simples aqui é o tolo. Aquela pessoa que nós costumamos chamar de simplória. É o tolo, é aquele que não coloca a cachola para funcionar. É o simples. Ou seja, por favor, abram aí. 1 Tessalonicenses 5, 21. 1 Tessalonicenses 5, 21. Primeiro Tessalonicenses 5, 21. E se não tiver grifado no seu exemplar das Escrituras, eu aconselho você a grifar. Vamos ler juntos, irmãos? Julgai todas as coisas.
Ah, pastor, agora eu encontrei uma contradição na Bíblia. Agora ninguém me segura, não. Em Mateus 7,1 a Bíblia diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. E agora nós estamos lendo, no português claro, julgai todas as coisas e retém o que é bom. Irmãos, não existe aqui uma massa de manobra, não existe um pastor gritando desse púlpito, faça! Não, irmãos, nós estamos expondo as Escrituras para que, pela convicção dada pelo Espírito Santo de Deus, na sua livre consciência, usando a inteligência que Deus te deu, você diga assim: puxa vida, esse é o caminho, não tem jeito, isso aqui é a Escritura. Então é isso que nós queremos desse púlpito. Julguem todas as coisas e vejam se é bom. Julguem todas as coisas como os bereanos, os mais excelentes. Aonde está isso na Bíblia? Julguem todas as coisas e retenham aquilo que é bom. A partir de hoje, não seja simplório. Ah, fulano de tal falou, eu vou fazer. Assina papel em branco para você ver aonde você vai. Vai. Vai fazendo o que os outros estão mandando você fazer, sem você parar, analisar, e se for o caso, ser humilde o bastante para poder pedir ajuda, para saber o que você está assinando. Viu? Então, coloque a sua cabeça para funcionar, não seja tolo. Pastor, e aquele julgar lá? O Sermão do Monte, Jesus está dizendo: não sejam juízes de coisas que Deus não deu árbitro para vocês, ou não mandou que vocês fizessem. Como é que é isso? Ah, fulano de tal não vai para o céu, não. Fulano de tal morreu, está no inferno. Não faça com os outros, porque se você fizer, vão fazer com você também. Aonde é que nas Sagradas Escrituras um homem recebeu poder e autoridade para julgar condenatoriamente os outros? Então, irmãos, Mateus 7,1 trata-se de juízo condenatório, de juízo quanto à salvação. Nós não temos esse poder. Ah, mas o fulano de tal, na última hora, ele se arrependeu e foi para o céu? Ah, não foi não, está no inferno. Mas já teve um caso desse, hein? E que Jesus disse assim: hoje estarás comigo lá no paraíso. Cuidado, hein? Então essa é a diferença. Muito bem. Você é responsável por aceitar tudo que alguém diz. Você é responsável. Alguém chega e diz assim: pastor, e esses homens aí que estão prometendo prosperidade, que estão fazendo isso e tal? Bom, Lucas 12:48. Eles são culpados e vão levar muitos açoites. Mas as pessoas que foram atrás vão levar açoites. Vão ser condenadas também. Porque foram atrás daquilo que queriam escutar. Não um evangelho verdadeiro, mas um evangelho segundo o seu próprio interesse. Estou querendo dinheiro no bolso, estou querendo saúde, estou querendo a pessoa amada. Interessante, irmãos, eu caio na risada, eu estou andando de carro, aí tem, jogo tarô e búzios, trago a pessoa amada, encho o bolso de dinheiro. Aí eu falei assim: olha, eu já vi isso na televisão, só que era numa igreja dita evangélica. Então, se você está atrás de dinheiro, o diabo é a melhor coisa, viu? Porque em lugar nenhum das Escrituras eu achei que todo crente vai ser rico. Então, cuidado, os meus lápis propositais de memória, irmãos, errais em não conhecer as e nem o poder de Deus. Então, você é culpado por não conhecer as Escrituras. Estou indo atrás do fulano porque ele falou isso. Ô fulano, você está falando isso aí como se fosse de Deus? Por favor, abra a Escritura para mim aqui. Onde é que está esse negócio? Sal grosso, 500 conto a sacolinha de meio quilo. Você está pagando R$3,50 no supermercado, mas o sujeito está vendendo a 500. Caroços de feijão abençoado, 1.500 conto cada um, cura Covid. Vocês estão rindo? O negócio é sério, irmãos. Aí vai um monte de trouxa atrás de um sujeito desse. Ai do sabido se não houvesse o trouxa para poder encher o bolso dele de dinheiro. As Escrituras estão dizendo claramente: olha, o simples dá crédito a toda a palavra. Não, Deus me fez para poder oferecer um culto. Então,
Deus, eu quero entender a tua palavra. Com submissão, eu quero colocar essa palavra em prática, irmãos. Nós somos seres pensantes e não massa de manobra dos outros. Repito. Então, sabedoria aqui é cautela, estupidez é agir impensada e intempestuosamente. Como é que você age? Você fala primeiro, você agride primeiro para depois pensar? Verso 17, tem um negócio interessante, né? O que presto? Essa é uma expressão para definir o irritadiço, irmãos. O que presto, né? Com certeza, se eu não explicar do púlpito, o que presto? Aí o outro não presto. Não, aqui o que presto é o irritadiço. Esse faz loucuras e é odiado pelos irmãos. Toda pessoa irritadiça vai morrer sozinha, porque ninguém aguenta, irmãos. Sábios adquirem o conhecimento e vão se tornando pessoas mais tratáveis. As pessoas mais sábias são as mais tranquilas. Os estúpidos não. Fulano de tal é estúpido. Tem um pavio desse tamanhozinho assim, ó. Você nem riscou direito perto dele, já explodiu. Aí fez um strike no boliche, né? Derruba todo mundo que está em volta. Aí quando o sujeito chega lá na porta, vai todo mundo saindo de fino. O sujeito vai morrer sozinho. Irmãos, tem 3 tipos de homens aqui dentro. Só 3. Primeiro, os estúpidos. Os estúpidos são aqueles que a palavra de Deus está dizendo assim, não faz assim. Aí ele vai dizer, não, eu vou dar uma colherada nesse pote aqui para ver se eu acho mel. Rapaz, mas Deus acabou de dizer para você que não vai. Aí você vai. E pior é o seguinte, ele dá uma colherada, daqui a pouquinho ele fala assim, eu vou tentar de novo que agora dá certo. E outra colherada, e o bicho vai definhando e só está se dando mal, e ele é estúpido, ele continua provando. Existe o homem sábio, irmãos, e existe o homem experiente. O homem experiente, ele abriu o pote e falou assim, eu vou tentar, e dá uma colherada. Na hora que ele deu uma colherada, nunca mais, Senhor, se o Senhor me der uma chance, eu nunca mais como desse pote. Esse homem é experiente, ele aprendeu com a sua própria cabeçada. Mas os homens sábios são aqueles que aprendem com o exemplo dos outros e com as escrituras. Ele não precisa da cabeçada, ele ouve. Então as escrituras estão nos chamando para sermos sábios. Não simples, hein? Não simples. Versos de 19 a 22, irmãos. Vamos juntos, por favor? Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os perversos junto às portas do justo. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Acaso não erram os que maquinam o mal, mas amor e fidelidade haverá para os que planejam? Irmãos, eu ando com uma ânsia esses dias de... 92% quase da população brasileira respondeu que é cristã no censo. Você é cristão mesmo? Você está disposto a obedecer? Você acredita mesmo? Não, eu sou cristão. Você acredita mesmo? Você acredita no que você acabou de ler? Então, vamos voltar aqui. Eu sou crente, eu sou cristão. Você acredita no que você acabou de ler? Aí começa a falar língua, né? Enrola um tanto de coisa para lá e para cá e não sai nada do sujeito. Verso 19, irmãos. Os maus inclinam-se perante a face dos bons e os perversos junto à porta do justo. Você acredita nisso? Você acredita que o perverso, que o injusto vai se dobrar perante o justo? Ou nós estamos vivendo, não, fulano de tal é que se dá bem, fulano de tal que é o fulano. Irmãos, nós acreditamos que existe um Deus justo e que o perverso vai se curvar diante do justo? Porque está escrito aqui. Verso de número 21. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Você quer saber de uma coisa? Tem nada com isso. Se vira. Se vira. Se o sujeito está passando fome lá, a culpa é dele. Meu irmão? É assim? Irmãos, quem tem piedade dos pobres,
Deus abençoa. Está escrito aqui, meu irmão. Está escrito aqui. Então, o quanto nós fazemos isso? Aí, me ajudem, tá? Quais são os 2 mandamentos, irmãos? O lapso proposital veio de novo. Os 2 mandamentos que resumem toda a lei, né? Como é que é? Amarás Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu... Se compadecer do pobre é amar ao próximo. Está falando aqui para poder amar quem merece? Está falando aqui para amar quem pediu? Ah, meu irmão, não. O texto está dizendo aqui, o que se compadece dos pobres é feliz. Meu irmão, eu nunca vi alguém que se compadecesse do desafortunado e ter falta das coisas. Se você conhecer, você me procura. Fulano que dividiu o que tinha e passou necessidade. Você me fala, por favor. Mas eu creio nisso, irmãos. No verso de número 22, né? Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Pessoas, irmãos, que maquinam o mal, ou começam a achar e a viver como se eles estivessem certos e se dando bem. Irmãos, nós estamos falando para a igreja, e isso aqui vai terminar hoje de uma forma muito séria. Os nossos olhos precisam mudar, irmãos. Eu olho para o sujeito com um carrão, nossa, mas fulano de tal está abençoado. Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí você não sabe que ele tem uma doença terminal. E você está falando assim, Senhor, a vida dele que é boa. Se ele pudesse dar 10 carros do que ele tem, 1000 carros. E você está achando que ele está bem. É sempre assim. Aí nós estamos murmurando por aquilo que temos e deixamos de agradecer por aquilo que nós temos. Dizendo o seguinte, Senhor, o Senhor é injusto, porque o fulano de tal é que é feliz. Verso número 20, irmãos. Os pobres são odiados? Pastor, como é que é isso? Passa um irmãozinho necessitado, você vê ele de longe e se atravessa para o outro lado da rua. Sabe-se lá se ele vai me pedir alguma coisa? Sabe-se lá? O telefone toca, né? Minha irmã diz assim, tem um pobre ligando para mim. Aí ela diz, né? E desliga a televisão, o telefone. Irmãos, às vezes é assim. Porque nós costumamos nos avizinhar das pessoas que nós podemos receber alguma coisa. Nós somos assim, irmãos. E aí a palavra de Deus vai nos tirando a máscara. Verso de 23 a 25. Os versos, vamos lá. Em todo o trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos... A testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras Provérbios, o livrinho bom. Escuta, quando é que falatório levou alguém a algum lugar bom? Que leva, viu, irmãos? Só não presta o lugar que leva. Porque quem fala demais, peca. No ditado popular, diz que dá bom dia a cavalo. Segundo as escrituras, quem fala demais, peca. Falatório não leva ninguém a lugar nenhum. Interessante que eu estou vivendo uma época gostosa, né? Algumas pessoas que, né, me pegaram para pancada. Mas o pastor não retruca. Mas o pastor não bate de volta. Eu falo, ele não me bate. Aí eu olhei e falei assim, se come e bebe, é glutão e beberrão. Se vive de gafanhoto e mel silvestre, tem demônio. Então, fazer o quê? Tá bom. Irmãos, qual é o modelo da igreja então? Cristo Jesus. O quanto Jesus trabalhava e trabalha ainda. Você acha que o seu filho vai ter sucesso com palavras ou com trabalho? Nós estávamos reunidos falando sobre isso, aí um irmão falou assim, na minha carteira foi assinada com 14 anos, a minha foi com 15, né? E, irmão,
Eu estou fazendo algumas perguntas retóricas, mas, por favor, depois você me cobre se eu estiver falando bobagem, que eu preciso subir ao púlpito e dizer assim, irmãos, eu errei tal dia. Você vai me apresentar uma pessoa que começou a trabalhar antes, né? Porque agora não pode mais. Com 14 anos, com carteira assinada, você vai procurar esse sujeito hoje e você vai me dizer se é uma pessoa que está doente, está aborrecido, se você vai me falar. Agora, você vai me falar também o contrário. Tem um sujeito em casa com 30 e tantos anos, continua estudando. Ele vai fazer pós-doc. Depois que ele fizer pós-doc, ele vai começar a trabalhar. Culpado? Culpado é o pai e a mãe que não botam o filho para trabalhar. Irmãos, não tem problema um filho jogar o lixo fora, não tem problema o filho ajudar a lavar as louças da cozinha, não tem problema nenhum isso, viu, irmãos? Tá bom. Irmãos, sabedoria leva à riqueza, mas a estupidez só leva à estupidez. Sabedoria, o modelo é Cristo. Cristo trabalhava, nossa, como trabalhava. E está aqui na Escritura. A estupidez, a estultícia só leva à estultícia. Sabedoria é Cristo. Estultícia é o diabo. E tem gente achando que é favor ser servo de Deus. Mas não é mesmo. Veja, versos 26 e 27. Vamos juntos? No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte. Aí vem a psicologia dos nossos dias e diz assim, não, mas o medo é uma coisa horrível. O medo é uma coisa horrível. Tem uma turma aqui de cabelo branco e outros que nem muito cabelo mais tem, que o pai passava o olho, não precisava falar nada. O pai passava o olho, a gente já sabia o que o pai queria. E as Escrituras estão nos dizendo que no temor do Senhor há sabedoria. Pastor, mas isso não é medo. Não é medo não, meu irmão. Aí o autor aos Hebreus diz assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso não é medo não? Bom, vamos voltar para o outro lado, o lado bom, né? O homem do Salmo 1, o que ele faz e é bem sucedido? Tudo, irmãos. Diz que tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Qual é o segredo desse homem? Ele teme ao Senhor. O homem do Salmo 128, ele tem uma esposa que é como vinho, alegria. Ele tem os filhos como uma riqueza tremenda. Qual é o segredo do homem do Salmo 128? Ele teme ao Senhor. Nós lemos na liturgia que Deus não vai ficar devedor de ninguém que fizer boas obras. Ninguém. Temor é ruim, irmãos. Irmãos queridos, Salmo 37, 25. Eu fui moço e agora sou velho, mas eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência. A bênção é para quem é temente a Deus. Mas a bênção é para Deus ou é para nós? E nós vamos insistir do nosso jeito? Não, a Bíblia está dizendo assim, se você obedecer a Deus e temer a Deus, você vai ser livre dos laços de morte. Então, ou você vai ser um abençoado ou um obstinado. Versos de 28 a 31, vamos juntos? Na multidão do povo... O que oprime ao pobre, bom, está escrito aqui que um rei estúpido, um príncipe perverso ficará só. Está escrito aqui que o que nós plantamos, nós colhemos. Verso 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Longanimidade, que nome bonito, né? O que é isso mesmo, pastor? É paciência, tá? O paciente... mas todo mundo aqui é paciente, ninguém tem problema com isso não. Vamos passar para frente. O paciente
tenta entender o lado do outro, e por isso é uma bênção. Irmãs, vamos conversar só nós agora, eu com as irmãs. Peça a Deus paciência. Senhor, meu marido quando empaca é um troço. Só o Senhor consegue fazer com que ele mude. Então, os casamentos precisam de mulheres longânimas. Os casamentos precisam de mulheres sábias. Os casamentos precisam de mulheres compreensivas. Seu marido é gente boa. Ele chegou em casa, está parecendo elefante. Aquele bico lá na frente assim, bicho está de tromba, né? Não chega perto não que vai morder. Mas aí você vai chegando pelas beiradinhas, ei, tal, e puxa a mão, ei, tal. E aí vai tentar compreender o que aconteceu com o dia dele. Porque ele te ama, ele está vindo para casa, então ele está precisando de compreensão. O problema é quando o sujeito chega em casa aborrecido, aí a outra acha que vai ganhar dele na pancada. Aquilo que você plantar, colhe. O outro já chegou aborrecido, você risca o fósforo, bom. Senhor, me faz longânimo, como o Senhor é. Me dá sabedoria, Senhor. Me dá o dom de tentar compreender as pessoas. Porque atrás de tudo, irmãos, tem alguma coisa para ser compreendida. Irmãos, uma das coisas mais preciosas no casamento se chama compreensão. Relacionamento se faz com compreensão. Por favor, hein? Muito bem. Ânimo precipitado, pessoa explosiva é exaltação da loucura, não de Deus. Então, ainda que, com razão, se você estourar, mas eu tenho razão. Perdeu na hora que você estourou. Sabe quando você dá aquele espalho? Estava certo, mas não. Perdeu, jogou tudo fora. Está aqui, ó, nós estamos lendo sobre isso. Verso de número 30, irmãos. Olha o verso de número 30. O ânimo é o que, irmãos? Está escrito aí, irmãos. Então, o ânimo sereno é serenidade. Puxa vida, Senhor, me faz sereno. Deixa eu fazer uma pergunta. O ânimo do Senhor Jesus era como, irmãos? Tá bom. Não deixe entrar inveja no seu coração. Irmãos, nós estamos dentro da igreja. Não deixe entrar inveja no seu coração. Alegre-se com o que o irmão tem. Meu irmão foi viajar, passou uma semana. Nossa, deve estar fazendo coisa errada, deve estar roubando. Aí a língua, né, o dom de língua, grande. Desce língua nos outros. Senhor, eu estou envergonhado comigo. Eu estou invejando o meu irmão, está lá, ó. Que alegria. Meu irmão comprou um carro novo. Misericórdia. Irmãos, eu estava saindo da igreja do Padre Eustáquio para correr para cá, né? Aí vim passando uma senhorinha, ela parou, olhou assim para mim e falou assim, pastor, que carrão, hein? Irmãos, o conselho da igreja me libera de vez em quando. Eu já fui diretor de uma das maiores instituições de saúde do país, aqui em Minas. Eu era diretor de uma empresa de meios de pagamento até 45 dias atrás. Eu tocava o que estava tocando mais uma empresa, como diretor lá. E então, eu de vez em quando o conselho me libera para poder fazer algumas coisas que a Elaine manda, sabe? Então, o salário de pastor não tem 1 centavo no carro que eu ando. E nem no patrimônio que eu juntei antes, sendo diretor de banco e de cartão. Então, cuidado quando a pessoa tem uma língua ferina, porque Deus vai cobrar isso. Verso de número 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Não insulte a Deus tanto e não se importando com quem está do seu lado precisando. Vamos fazer o seguinte. Faça. Como? Irmãos, existe uma junta diaconal nessa igreja. Tá. Vocês sabem aquelas pessoas do sinal? Pedindo lá no sinal? Não dê 1 centavo.
Uai, pastor, mas o senhor está falando agora para... Não, você não dê 1 centavo daquela pessoa que fica jogando água no seu carro, porque você já percebeu que ele botou um dinheirinho no bolso, ele sai dali. Para quê? Comprar pedra de crack. Então, não dê 1 centavo lá. Você vai procurar o presidente da junta e vai falar assim, meu irmão, o que você está precisando aí para ajudar as pessoas que a igreja tem feito? Você precisa ver que bênção tem sido as cestas básicas que nós temos levado, irmãos. Que bênção, tá certo? Então, faça, em paz no seu coração. Eu não posso resolver o problema do mundo inteiro, mas aquilo que eu posso, eu tenho feito. Então, faça, viu, meu irmão? Não use desculpa para não fazer. Ah, todo mundo bandido. Não é não, tem gente precisando. E se você tiver homens que estão identificando por uma ficha social, essas pessoas, dá paz ao nosso coração. Versos 32 a 35, vamos lá, irmãos. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente... Irmãos, todas as pessoas que são recebidas nessa igreja, elas vêm aqui à frente e dizem assim, eu juro diante de Deus e dos homens que a Bíblia Sagrada é minha única regra de fé e prática. O reverendo Dercy citou isso. Então, irmãos, versos 32 e 34. Pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. A Bíblia está dizendo que o ímpio não deve ser invejado por você. Que o rico não deve ser invejado por você. Pastor, mas aquele cara tem umas 200 namoradas e cada uma é mais linda do que a outra. Passa no coração. Passa no coração. Pastor, aquele sujeito é sadio. Aquele sujeito não tem problema de saúde nenhum. Olha como é que eu estou. Pastor, nós estamos olhando a grama do vizinho. Dever de casa. Pode anotar. Dever de casa. Você vai ler o Salmo 73. Você vai ler o Salmo 73. O servo de Deus, ele disse assim, Senhor, eu quase enfio o pé na jaca. Por pouco me resvalam os pés. Por pouco eu jogo tudo isso fora e vou embora. De tanto ficar olhando para a prosperidade do ímpio. Meu irmão, minha irmã. Influenciador digital. De vez em quando eu estou olhando assim, morre fulana de tal, influenciadora digital. Aí eu olho assim e falo, isso aqui é influenciadora digital? Há uns anos atrás tinha outro nome isso. Você vai, como crente, ficar andando atrás disso. Fique andando atrás disso, que você vai ver onde você vai. Ah, mas eu não tenho tempo para ler as escrituras, não. Eu não tenho tempo para orar, não. Mas eu sou seguidor do fulano. Quantas pessoas você está seguindo? Bom, tem um livro que diz assim, cuidado, porque um guia guiando um cego, guiando outro cego, os dois vão para o buraco. Mas muito bem. Irmãos, as nações que com todas as mazelas buscam a Deus são melhores do que as outras. Aí você olha para a nação do fulano de tal lá, assim, né? Ah, mas que nação? A nação está cheia de pecado. Tá certo. Olhe as origens, olhe que a nação continua buscando a Deus, olhe a prosperidade e paz. Agora, vai para o outro lado, aonde é uma idolatria, é uma demologia. Olhe no mapa a condição geográfica, socioeconômica, política. Bom, irmãos, contra fatos tem argumentação, não. Os versos 33 e 35, irmãos. 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. 35. O servo prudente
goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Irmãos sábios são pessoas prudentes. Interessante, né? Eu lembro num livro que eu gosto muito, que o autor do livro disse assim: vocês têm que ser simples como a pomba e prudentes como... Olha, o autor do livro disse isso, e o livro é bom, viu, irmãos? O livro é bom. Todo prudente é sábio, todo sábio é prudente. Não haja sem pensar. Você vai pagar caro por isso, hein? Os estúpidos se mostram nessa hora, né? Dê tempo ao tempo, as máscaras caem. Sim, o Rei dos Reis dará o seu favor àqueles que buscarem sabedoria, mas os perseguirá com furor, os estúpidos, irmãos. Então, queridos, o Rei dos Reis dá o seu favor a quem busca sabedoria. Quero encerrar, irmãos, quero encerrar. Reforço sobre sabedoria e obstinação, parte 2, né? No verso 14, a palavra infiéis aparece aí. E esse termo é usado pelos profetas e tem como o objetivo de esclarecer quem é um desviado. Pertence à categoria de tolo, mau e desobediente, contrastando com o sábio e piedoso. É uma palavra que os profetas usavam para descrever incrédulos apóstatas. O que é isso, pastor? Irmão, o que é um apóstata? É quem estava dentro e... Meu irmão, minha irmã, aonde está o teu tesouro? Me diga o que você está lendo, que eu vou dizer quem é você. Me diga o que você está assistindo, que eu vou dizer quem é você. Ou você muda para buscar a santificação, ou você vai embora. Ou você vai ser um apóstata. Nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo de Deus pode ser apagado e ele pode ser reavivado. Crente abastece o Espírito por meio de graça. Crente abastece o Espírito pela congregação dos santos, pela exposição à pregação das Sagradas Escrituras. Irmãos, por favor, cuidado, porque sabedoria é para ir se desviando das tentações de Satanás. E eu vou repetir, hein? Esse negócio que Satanás aparece para os outros, rabudo, fedorento a enxofre, cheio de verruga, chifrudo, esquece, hein? Não é assim não, hein? Verso 17, o irritadiço, né? O contraste entre a raiva precipitada, que é rotulada como loucura. Porque, irmãos, às vezes eu tenho raiva. Ontem à noite eu recebi uma ligação: pastor, o senhor pode falar agora? Desculpa, sim. Eu falei, não. Diz a Escritura, não se ponha o sol sobre a vossa... Nós vamos irar, irmãos. Mas o problema é o que nós vamos fazer com a ira. Então, atenção, hein? Se você não se irar por nada, você tem problema. O psicopata, ele ri na hora que está doendo, na hora que tal. Gente se aborrece, gente se ira. Gente é gente, hein, gente? Então, Senhor, me dá sabedoria nos momentos que eu preciso. O reverendo citou hoje aqui a questão dos Gabrielas. Irmãos, nós temos problemas com Gabrielas dentro da igreja. Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, fulano de tal, eu sou assim. E quem quiser conviver comigo, me engula assim. Já viu gente assim? Aí você chama no canto e fala, meu irmão, quando é que você nasceu de novo? O quanto você tem nascido de novo? Porque eu vou deixando as coisas que para trás ficam, eu vou sendo conformado à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Quando o presbítero ora, Senhor, o Senhor não é só santo não, o Senhor é 3 vezes santo. Então o meu padrão é ser santificado. Como é que... Ah não, mas eu sou irritadiço, eu sou assim mesmo. Verso 19, os maus se inclinarão. O costume antigo era quem era inferior se prostrar diante do superior. Humildade, irmãos,
Humildade é uma bênção. Existem pessoas que têm problema em chamar os outros de senhor. O sujeito está lá com 70 e tantos anos, chega um menino, 14 anos, 15 anos, e aí, velho? Como é que é o negócio? Porque você, assim, você? Isso é falta de educação em casa, primeiro lugar. Mas o cristão tem que ter educação para tratar os outros. Respeite os outros. Irmão, sabedoria significa habilidade também. Habilidade diária, né? E o livro de Provérbios não é um livro de teologia profunda, é um livro de aplicação prática na vida diária. Então, enquanto a vida pecaminosa conduz, é autodestruição, mas você encontra a vida em abundância na sabedoria. Não é isso que nós estamos estudando? A vida com sabedoria. Mas quem é a vida com abundância? Jesus. Jesus é a sabedoria. No verso 20, o quadro triste, porém verdadeiro da natureza humana não é traçado com aprovação, mas apenas mostrando o seguinte: o pobre é desprezado. A Bíblia não está assinando despreze ao pobre, mas a Bíblia está dizendo o seguinte: o sujeito, ele é pobre de espírito, e aí o seguinte, ele vai ser desprezado pelos outros. E seja sincero você também, hein? Verso de número 24, né? A insensatez dos tolos. É uma linguagem enfática, uma palavra tolo, que mostra a única recompensa que os tolos recebem é mais tolice ainda. Vai colher? Está plantando tolice, ele vai colher? Não tem jeito. Verso 25. A verdade produz justiça, da qual as pessoas que têm justiça dependem, irmãos. Irmãos, vou pedir a vocês, por favor, de vez em quando meu coração engasga, de vez em quando meu coração amarga, e eu tenho falado para algumas pessoas sobre oração imprecatória. Vocês sabem que eu tenho ódio? Deixa eu explicar para vocês. Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, eu aborreço os teus inimigos com ódio consumado. Eu estou diante de um infeliz, na tela da televisão, contando um monte de mentira, o sujeito... E aí eu olho para ele e digo o seguinte: Senhor, trata, por favor, levanta a tua mão. Oração imprecatória, irmãos. Oração imprecatória. Eu não posso, como cristão, dizer assim, não tem jeito. Eu, como cristão, eu tenho que fincar o pé e eu vou esperar a justiça do meu Deus. E naquilo que depender de mim, veritas vincit. A verdade vence. Então eu não posso comungar que não tem jeito mais. Existe um Deus acima de tudo. Verso de número 28, uma grande população, uma nação, trata-se de um testemunho verdadeiro, aonde há um crescimento de prosperidade. Irmãos, pessoas boas aglutinam. O Dr. Martin Lloyd Jones diz assim: aves de mesma plumagem voam em bandos. As pessoas que vão se achegando à nossa igreja têm o mesmo perfil. Nós gostamos de comer juntos, nós gostamos de estudar as Escrituras, nós gostamos das mesmas coisas. Então, está aqui, as pessoas de bom coração ou bons valores se aglutinam, mas as más se afastam. Só vou perguntar assim de baixinho: a sua esposa e os seus filhos têm prazer de ficar junto com você? Minha irmã, o seu marido tem prazer de fazer carinho, de chegar perto de você? Verso 30, coração em paz, uma mente sã, cheia de sabedoria, está junto com um corpo sadio. Agora a medicina está chegando à conclusão que a maioria dos cânceres é startado por um problema de tristeza, de ódio, de amargura. Aí a Bíblia já fala disso há quanto tempo, que faz mal, que enferma a pessoa. Queridos, 32, a morte, para o justo há esperança. Mas isso é central na sua vida? Irmãos, a coisa tem apertado. Aí eu chego e digo para a Elaine assim: Nani, partir e estar com Cristo é infinitamente
melhor. E nós alimentamos a nossa alma com aquilo que está por vir. Eu creio nisso aqui. Verso de número 34 para terminar, irmãos. Engrandece. Embora apenas os princípios e as ações preservem e até mesmo exaltem uma sociedade, a respectiva ausência a envergonha. Então, é aquele que procede vergonhosamente do verso de número 35. Por falar em verso 35, nós cantamos o hino de número 135. Nós cantamos o hino de número 135. Irmãos, eu tenho pavor da igreja cantar sem saber o que está cantando. Porque você está orando. Isso aqui são orações cantadas. E aí você diz assim, olha o que você cantou, hein? Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber. Ter da sua compaixão e da sua mansidão. Está aqui, ó. Você cantou, hein? Você cantou, hein? Aqui, ó. Mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus braços prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Você orou isso aqui no início desse culto, dizendo, Senhor, mais do teu ensino eu quero receber, mais eu quero ter da sua compaixão e da sua mansidão. Você recebeu. Agora você vai voltar para casa com aquilo que você pediu. Vamos ficar de pé?